Eu tinha 19 anos e já tinha mencionado antes, pronto, fiquei mãe solo de 2 crianças com os 17 anos. Então aquilo começou a aprofundar mais, estava a passar por uma depressão. Então foi ali que apareceu uma oportunidade, né, de eu sair do país. Porque já em Portugal já não dava, era só para trabalhar, para comprar as fraldas. Eu emigrei para poder dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu não deixei os meus filhos para trás porque eu não queria, eu não tinha possibilidades, não tinha. E para mim, pronto, na altura tive que lhes deixar com o pai deles, né, o pai biológico deles, durante aquele tempo. A minha mãe também iam lá de vez em quando ver os miúdos, isso tudo, mas deu-me aquela força todos os dias mesmo para lutar, para poder. O meu foco, a minha meta era: trabalha, faz tudo o que tu puderes para trazer os teus filhos ficar contigo. E consegui. 10 meses depois, fui buscar os meus filhos, né? Foi no dia 23 de dezembro. Este é um podcast Respostas Prontas. É um espaço de escuta, de verdade e de presença. E neste episódio 3 vamos falar sobre migração como quebra de identidade. Olá a todos, sou a Nilza Souza. Estamos aqui no podcast da Muná, a minha história. Olá, Muná! Olá, Nilza! Bem, nós falamos já de maternidade solo, sobre maternidade e adolescência, falamos sobre um bocado da tua infância e dos traumas que tu carregaste durante a infância, mas tudo tem uma forma de recomeçar, não é? E tu encontraste uma forma muito, acredito, bonita ou pelo menos desafiante de recomeçar. Então, queres falar sobre isso? O que é que te motivou a emigrar? Adoro o desespero, ficar contra a parede, não ter mais nenhuma solução, então certamente, não, tive que fazer aquela decisão mesmo, algo tinha que mudar. Eu tinha 19 anos e já tinha mencionado antes, pronto, fiquei mãe solo de 2 crianças com os 17 anos, então aquilo começou a aprofundar mais, estava a passar por uma depressão e quando chegou aquela fase já não dava mais para... Tinha que fazer algo para não desistir de mim. Ao mesmo tempo, não desistia de mim porque meus filhos me davam aquela força. Então foi ali que apareceu uma oportunidade, né, de eu sair do país. Porque já em Portugal já não dava. Era só para trabalhar, para comprar as fraldas, né, dos meus filhos. Já não estava na escola. Já não me encaixava em lado nenhum. Que ainda foi muito pior do que eu estava antes. O que é que tu fazias? Desculpa, antes de começarmos. O que é que estavas a fazer naquela altura, como tu decidiste migrar? Que estavas a trabalhar em quê? Viver com quem? Trabalho de restaurante, trabalho de limpeza, aqueles trabalhos, cheguei até a tentar em Vindima uma das vezes, né, para apanhar uvas, não deu muito certo, despediram-me logo depois de 2 dias, não tinha capacidade para isso, mas aqueles trabalhos que que toda a gente que se parecia comigo, eram as únicas oportunidades que davam para fazer. Só que também, pronto, já tinha os meus filhos também, tinha que fazer algo melhor e alguma coisa tinha que mudar. Pronto, há outras partes da história, não vou aprofundar agora, mas houve coisas muito específicas que me forçaram mesmo a tomar aquela decisão, que foi uma das melhores da minha vida que eu vejo agora, mas também foi das piores, também no sentido de ter que ficar longe dos meus filhos, por quase 1 ano. Foi doloroso, mas foi necessário. Deixei o país, primeiro fui para a França por 1 mês, mas depois daquilo também não deu certo lá, porque era para lá que eu ia, que eu tinha aqueles planos de mudar para lá, começar uma vida nova, mas não era suposto, sei lá, tinha que ser Inglaterra. A minha irmã estava a morar na Inglaterra e convidou-me para ir para a Inglaterra. Ela já estava a tentar antes, quando eu engravidei da minha filha, na segunda gravidez, ela queria-me ajudar porque ela já tinha migrado. Mas eu não estava pronta, tinha aquele medo, estava muito presa, não quero sair daqui, não há nada lá para mim. Mas quando fui, ela conseguiu-me ajudar, mas pronto, eu emigrei para poder dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu não deixei os meus filhos para trás porque eu não queria, eu não tinha possibilidades, não tinha... E para mim, pronto, na altura tive que lhes deixar com o pai deles, né, o pai biológico deles, durante aquele tempo. A minha mãe também iam lá de vez em quando ver os miúdos, isso tudo, mas deu-me aquela força todos os dias mesmo para lutar, para poder... O meu foco, a minha meta era: trabalha, faz tudo o que tu puderes para trazer os teus filhos ficar contigo. Porque a separação dos meus filhos era o único motivo que eu queria até estar viva. Então, estar longe deles foi uma luta constante, mas ao mesmo tempo estava a lutar para eles poderem ter algo melhor. Então, fui para a Inglaterra, comecei mesmo a abraçar... eu não digo em si a cultura, porque também não conhecia ninguém. Comecei a trabalhar muito cedo, logo que eu cheguei, meses depois, mas não sabia falar inglês.
Agora Uma vejo, maravilha, tudo que me dizia era só assim, tudo isso. Trabalhei outra vez, foi limpeza, fábricas, trabalhei tipo em restaurante e aos poucos fui aprendendo, porque eu estava muito determinada, se eu quiser, para eu poder ter uma vida diferente, eu tenho que aprender a língua, porque sempre, eu realizei bem cedo, se eu não souber falar a língua, estou lixada. Então foi assim, comecei a ler, a minha sobrinha ia para a escola, tinha 4 anos na altura, ler o livro dos miúdos da escola, ver os desenhos animados, foi ali que eu aprendi a falar inglês. Eu nunca fui estudar para aprender a falar ou ler ou escrever em inglês. E trabalhei aqueles trabalhos que eu não queria fazer. Os trabalhos que eu mais detestei, que eu disse, foi aquele dia que eu disse, não, isto aqui não é vida para mim, foi trabalhar numa fábrica onde, normalmente, eu não sei, onde em Portugal, sabes aqueles caixotes de lixo, as pessoas levam lixo, nós despejamos lá o lixo, mas tem um carro que vem buscar aquele lixo. Mas onde é que aquele lixo vai quando o carro leva? Sim. E naquela fábrica tem pessoas, né, que têm que separar todo aquele lixo. Eu trabalhava para uma agência, de vez em quando ias fazer um dia, podias fazer um trabalho aqui, outro dia ali, mas houve um dia que eles me enviaram para essa fábrica. Eu lembro, estava lá, a Maria era homens, eu estava lá, de repente, eu tive aquele momento de realização, mas porquê que eu estou aqui? Estava aquele lixo a passar, estava a separar aquilo, lixo de... Isso aqui não é vida para mim? Já me sentia um lixo, ainda estou a separar lixo, tipo assim. Eu disse, não, nunca mais. Foi dali, eu nunca mais, quando me deram trabalhos assim, não fui. Comecei a trabalhar 7 dias por semana. A minha irmã disse, vamos trabalhar, vou-te ajudar, vais conseguir trazer os teus filhos para ficar contigo. Trabalhei e literalmente consegui. Tivemos ajuda, uma das amigas da minha irmã também ajudou. Consegui juntar dinheiro suficiente só para pagar a passagem. E também para começar a preparar, porque eu sabia, a Inglaterra, para poder-me ajudar literalmente, eu tinha que ter os meus filhos comigo, senão não iriam me ajudar. E consegui, 10 meses depois, fui buscar os meus filhos, né? Foi no dia 23 de dezembro de 2001. Nunca me esqueço. Fui buscar os meus filhos, aí tudo mudou, porque depois eu consegui estar presente 100% em Inglaterra. Senti, já deu-me mais força e foi ali que tudo mudou, porque dali já ajudaram-me, eu pude contar a minha história um pouco e não era fingir, porque na altura também já tinha aquela falta de confiança, porque muita gente via para o país, nem toda a gente era honesta, né? E pensavam que eu era mais uma. Quando os meus filhos estavam lá comigo, a minha irmã também estava a passar por uma situação também, nos ajudamos e foi aí, deram-me casa, uma casa da Câmara, não tinha nada lá dentro, a casa estava vazia no princípio, mas Neuza, foi a primeira vez que eu senti que tinha um sítio meu. Primeira vez ter um quarto para os meus filhos que não dependia da casa de ninguém, porque eu nunca tive um sítio para morar que era meu. Estava para aqui, para ali, tive uma tia que me apoiou muito também antes de vir para a Inglaterra. Mas é sempre aquela coisa, sentias que estava a ser tipo um peso na vida das outras pessoas. Foi a primeira vez que eu senti ter a chave da minha casa, abrir a porta assim, que é meu. Não tinha nada, mas foi um momento muito lindo. E lá foi o princípio de poder começar a dar uma vida melhor para os meus filhos. Passamos mal, sim, passamos dificuldades, dinheiro era muito, muito limitado. Eu lembro uma fase, agora já estiveste em UK, né? Eu não sei como é que eu e a minha irmã conseguimos, mas havia uma fase que eu consegui sobreviver com 20 libras por semana. Foi ali que eu aprendi, ali que eu vi que as coisas que eu aprendi quando eu era mais jovem, apesar de ter sido forçada nessas situações, mas uma das coisas que eu aprendi na cultura com a minha mãe, o que é que se faz com pouco? Com pouco podes criar muito. Tinha capacidade de procurar, por exemplo, noodles. Meus filhos hoje em dia, o meu filho tem 28 anos, ele adora noodles, que para mim é tipo... Porque lá era a coisa mais barata que eu conseguia comprar. Era 15 pis. Imagina, se tivesse £1, compravas já comida para a semana inteira. Isso era lata de salsicha. Mas naquela altura puseram-nos num hostel. Um hostel é um sítio onde pessoas que estão à espera de casa, não têm casa, para não ficarem na rua, por exemplo. A Câmara põe-te neste sítio, mas as condições são muito mínimas. Até tens o horário de entrar e de sair, e tens que partilhar a casa de banho, cozinha com outras pessoas. Então, para mim, mesmo lá dentro, eu criei já num bairro, tinha medo de muitas coisas, e lá dentro estavam coisas, a ver coisas que representavam o que eu cresci. Então, mais uma vez, era proteger os meus filhos e, pronto, tentar ao mesmo tempo lutar todos os dias. O que é que podemos fazer melhor? Mas fica lá só um mês. Muitas pessoas ficam lá 1 ano, até muito mais tempo, e deram-nos a nossa casa. Então, foi um momento muito lindo. Mas eu aprendi a sobreviver, porque eu já sabia usar o pouco para fazer o muito. Tanto que, para mim, foi as ferramentas que eu precisava naquela altura. Então, pronto, ter a minha casa pela primeira vez fez-me sentir orgulhosa de poder dar um teto para os meus filhos e de sentir que era um sítio que era meu, ter a minha própria chave, entrar e sair quando eu quero. Eu até lembro-me, tipo, por exemplo, não era um problema deixar a louça no lava-louça.
Porque era a minha escolha, ninguém, tipo, estás na casa de outra pessoa, há certas coisas que não podias fazer. E não só, lá fui tendo ajuda, fui conseguindo ter uma estrutura, pus os meus filhos nas escolas, aprenderam inglês muito rápido, tanto que, por exemplo, uma das coisas que muita gente me diz, os teus filhos não falam, por exemplo, quando eram pequeninos, não falam português, isso tudo, mas até a pessoa está no país e estiver, tipo, a passar por essas coisas, não sabes, por exemplo, eu falava muito o português com eles em casa, eles tinham um português muito fluido, mas quando foram para a escola, o inglês começou a dominar. Até um ponto que eu falava com eles em português, eles respondiam tudo em inglês. Que de certa forma também ajudou-me a mim a praticar o meu inglês também muito mais daquele pouco que eu já sabia. Porque depois de estar lá um ano já falava... Quer dizer, pensava que falava muito bem até agora a ver, né? É tipo eu que falo inglês, não é? Sim, então, mas para mim foi o recomeço de muita coisa, foi o recomeço de eu começar a ver possibilidades e os meus filhos estarem lá comigo deram-me aquela visão ainda maior que eu tenho que fazer algo para mim e também algo por eles. Então foi aí que comecei, os meus filhos tiveram muito apoio na escola também, percebendo a situação de eu ser uma mãe solo. Todo o tipo de oportunidade que eu conseguia para os meus filhos eu ia atrás, não tinha medo de pedir por eles, o que não podia para mim pedia por eles. Aí ficou uma fase que eu podia ficar em casa com eles porque já não tinha que trabalhar aqueles trabalhos que eu não queria, nem eu que tinha que criar os meus filhos. E a Inglaterra, felizmente, dava muito apoio. Todo aquele apoio que eu deveria ter tido no meu próprio país, que eu nasci e cresci, não tive, mas eles me estenderam a mão, porque por isso que eu digo, eu nasci, cresci em Portugal, mas foi a Inglaterra que me fez mulher, foi a Inglaterra que me aceitou, foi a Inglaterra que me abriu as portas, e é por isso que, apesar de, tipo, eu sou muito, adoro a minha cultura, sou uma mulher negra, tipo, power, tipo, mas ao mesmo tempo, eu nunca desvalorizo aquele país, aquele place onde eu me encontrei, porque está muito ligado à minha identidade, porque tudo o que eu tive em Inglaterra eu deveria ter tido no meu país, e eles me fecharam as portas, praticamente correram comigo de lá. Não é? Tanto que eu fiquei com tantos traumas que demorou muitos anos para querer voltar a Portugal. Só ia mesmo visitar a minha família, desconectei durante muitos anos da comunidade, desconectei durante muitos anos do sistema, até de ouvir o nome Portugal, era tipo... Mesmo quando eu ia, só ia visitar os meus pais, ficava com a família, não ia tipo para lado nenhum. Agora que eu já comecei a ir outra vez, mas a Inglaterra para mim abriu-me portas e eu sou o que eu sou hoje porque escolhi também, abracei as oportunidades, mas senti-me vista em Inglaterra. Até eu lembro, uma das coisas que para mim que eu senti que aqui vou ter a diferença, que eu senti, por exemplo, o que eu vi na televisão com a Sara Tavares, antes quando ela ganhou a Chuva de Estrelas, o que eu vi acontecer com ela e com muitas outras referências que eram só na televisão. Quando eu entrei em Inglaterra, eu lembro nos primeiros dias, quando eu estava lá, quando eu ligava para casa, que eu dizia, vocês não acreditam no que eu vi. Eu vi uma pessoa negra a trabalhar num banco. Eu vi uma pessoa negra com um fato vestido, mas não era para ir para casamento ou para festa. Eu vi uma pessoa negra, tipo, a conduzir um carro. Eu vi uma mulher negra assim, tipo, que eu nunca tinha visto só na televisão. Aquilo inspirou-me. Falei que eu fiquei assim, dentro de mim, senti, é possível. Vai ser diferente aqui, é possível. Não sabia o como. E agora, mesmo agora, quando eu pensei, agora 20 anos já passaram, tipo, uau, mas eu acreditei que algo ia ser possível. Então, todas as oportunidades que apareceram no caminho, enquanto os meus filhos estavam na escola, ficava em casa a estudar, estudava, fazia de tudo o que eu podia mesmo, que mais tarde foi-me dar as ferramentas para dar os próximos passos quando os meus filhos chegaram a uma idade que conseguiria. Mas não só, Inglaterra também falando, encontrei o amor. O amor para mim, Inglaterra, o meu marido é de lá, ele é inglês. Estava aqui 2 anos depois? Não, 1 ano depois. Conhecemos no final de 2002, mas casamos em 2003. Nós nos conhecemos, eu comecei a ir à igreja, falar que eu tive aquele encontro de fé e quando nos deram casa, puseram pontos numa outra localização, então comecei a ir à igreja, uma igreja diferente. Apesar que ainda estava ainda não entendia muito, não sabia, o inglês não estava assim muito bom. Mas eu comecei a sair à igreja e falar que nós nos conhecemos, né? E para mim, uma coisa que eu digo, quando eu era jovem, uma coisa que eu sempre disse, né? É a ignorância, mas eu dizia, que eu nunca vou namorar com uma pessoa que é branca. E como havia aquela rivalidade de criança, que para mim que era entre os cabo-verdianos e angolanos, e que eu nunca ia ficar com alguém que era angolano. É ignorância, não tem nada a ver, mas... disso a gente cospe para cima, né, que acontece. Porque mesmo no princípio, quando eu conheci o meu marido, nós começamos tipo a namorar primeiro, ele foi uma pessoa que me respeitou e ele amou meus filhos antes de me amar. Porque na igreja ele assistia tipo na parte das crianças, tipo com as atividades e isso tudo, então os meus filhos lhe conheceram ele primeiro. Ele já sabia que era uma mãe solo, ele era uma pessoa que não tinha filhos, não era nada disso, ele era uma pessoa com um bom relacionamento com a mãe dele. E claro, quando ele mostrou interesse para mim, já estava com a autoestima lá em baixo. Porque é que um homem assim, tipo, isto aqui é alguma coisa que não está bem? O que é que ele quer comigo? Eu tenho, tipo, filhos, tipo, já tenho uma bagagem tão pesada. Tipo, tinha aquela falta de confiança, mas
o meu marido realmente, ele me amou, tipo, por quem eu sou. Até eu lembro uma altura, quando as coisas estavam a começar a ficar um bocadinho mais sérias, que ele disse-me sobre as intenções dele, que ele queria mesmo, tipo, casar comigo. Era logo casamento, desde o princípio a falar, que ele queria ser pai dos meus filhos, estar lá, ter a dar aquilo que os meus filhos não tinham. Porque na altura, pronto, tinham aquele relacionamento com o pai à distância, mas não tinham aquela figura de pai na vida deles naquele momento. Então, eu lembro quando ele sentou comigo, eu lembro de sentar com ele e dizer, tipo, vou-lhe contar todos os podres da minha vida para lhe afastar, né? Porque tenho que dizer, este homem aqui, isto aqui, não lhe posso enganar na minha cabeça. Sentei com ele, tivemos uma conversa mais ou menos de 1 hora, disse-lhe tudo o que eu pensei que vai lhe afastar, coisas que eu nunca tinha dito a ninguém, sobre mim, decisões ou coisas que aconteceram. Ele olhou para mim e disse, esse é o teu passado. Eu gosto de ti, quem tu és hoje, o que vamos construir para o futuro. E para mim, então olha o que aconteceu. Começamos a namorar em janeiro de 2003. Ele pediu-me um casamento em abril de 2003. Casamos em setembro de 2003. Uau. E agora estamos casados há, olha quantos anos? 23 anos vai fazer agora este ano. 23 anos Abril. já. Em setembro. Setembro. Faz 23 anos que estamos casados. Ainda somos namorados, ainda somos tudo. Ele consegue maturar. E não só, uma das coisas que eu mais admiro e dessa mudança de sair para Portugal e para a Inglaterra, não foi só eu ter tido a oportunidade de fazer várias coisas. Eu encontrei o amor, alguém que me valorizou. E não só, ele nunca tentou me mudar. Isso era muito importante para mim. Por isso que muitas vezes eu digo que Deus desenhou um homem para mim, literalmente. Meu marido nunca chegou muda isto, ou estás assim, ou estás mais forte. Ele já me viu de tudo, ou mesmo com gravidez. Temos agora mais 2 filhos, eu tenho 4 filhos, agora 2 com ele, mas ele tornou-se pai dos meus filhos. Desde o dia 1, era a pessoa que acordava à noite. Eu via aquele amor, porque eu tinha que ser alguém que podia amar os meus filhos. O bem mais precioso para mim eram os meus filhos. Eu lembro que o meu marido ia, tipo, ler histórias para os meus filhos na cama. Para mim, a minha avó. Lembro-me daquelas coisas que a minha avó fazia. Orar com os meus filhos, ajudar eles, meus filhos, trabalhos de casa, pegar na escola. E ele começou a cuidar de nós mesmo antes do casamento. Claro que só começamos a morar juntos depois do casamento, não é? Para respeitar aquilo tudo, mas ele foi o pai desde o primeiro dia. Até que chegava um ponto, eu lembro a minha filha, ele carregava a minha filha, que estava, na altura ela tinha 4 anos, a mais nova. Ele estava a carregá-la assim nos ombros. E ela depois ela disse para mim, disse, que ela agora tem 3 pais. Ela disse que era o pai dela, né, o biológico, que é Deus, e que agora tem o novo pai. Eu nunca disse aos meus filhos, chama o meu marido de pai, mas ele mesmo preencheu aquele papel de pai, mas ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos, mas cuidava da mãe, e ele foi mesmo... é mesmo incrível. Para mim, a conexão foi uma das melhores decisões de eu ir para a Inglaterra. E daí eu pude relaxar aqueles pesos que eu carregava antes de emigrar. Consegui largando aos poucos, foi um processo de anos. Quando passei por mais outras coisas, tipo, meus pais também adoeceram, muitas coisas, ele sempre cuidou. Sempre esteve lá, faz o que tens de fazer, eu estou aqui contigo. E fomos nos valorizando, nos ajudando. E foi dali, quando aquela semente de querer estudar e ter aquela transformação da minha vida e estudar e seguir a vida profissional, eu não podia ter feito sem ele, sem ter um homem assim que me apoiasse dessa forma, sem nunca me criticar, mesmo que às vezes também sou uma pessoa difícil, eu não sou uma pessoa fácil de lidar, mas realmente eu entendi que o amor é, porque para mim o amor eu vejo tipo na Bíblia, né? Coríntios, né? 13. Eu adoro isso. Para mim, quando eu leio, sabes citar um bocadinho? em português eu não sei. Ok, também. Em inglês, pronto, vamos citar. Tudo assim não sei, mas tipo, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it's not self-seeking. It always perseveres, always trusts, always... Agora o resto não me lembro assim de cor, mas é tudo que representa, tanto que uma das minhas músicas, I'm So In Love, eu estou a cantar sobre isso, porque eu vivo esse tipo de amor. Vivo esse tipo, não é perfeito, claro temos coisas, mas vivo, eu sei o que é ser amada, sinto, porque tinha que ser alguém que me pudesse amar assim, mas só veio depois de eu aceitar também o amor de Deus para a minha vida, que eu pus a abraçar também, e de me largar das coisas, porque eu tinha uma imagem muito negativa de que é que um homem pode ser na vida de uma mulher, por causa de ter visto com vários amigos, já vi coisas horríveis que minhas amigas, pessoas que eu conhecia passaram, então para mim foi uma cura, na área do amor mesmo. Lindo. Como é que alguém consegue me amar incondicionalmente? O meu marido é essa pessoa. Somos muito diferentes. No princípio, quando começamos a namorar, eu olhava para ele e disse, mas tu és branco. Ele disse, tu és negro. Ele gostava de mulheres negras. Eu não tinha aquele interesse, né? Nunca tive. Então não posso dizer que fui procurar um homem... Não, eu não... Foi mesmo... Gostei, o interior dele, a essência dele foi o que eu me apaixonei. A parte de fora...
eu demorei muito tempo porque havia muitos comentários quando a gente andava na rua. Tem muitos nigerianos na zona onde eu morava primeiro. Quando a gente andava na rua, era comentários, tipo, o que é que estás a fazer com a nossa irmã? Muito, eu sofri muito racismo dos dois lados. Eu sofri racismo no meu próprio país, que nasci e cresci, mas também já sofri muito racismo quando eu comecei a namorar com o meu marido. Comentários, pessoas tipo a dizer coisas porque deu-me verem, mas quando era ao contrário não se via muito essas coisas, né? Mas olha, superamos, estamos a lutar ainda por muita coisa. E o meu marido é o meu melhor amigo, ele é tudo. Somos muito diferentes, mas estamos tipo um puzzle. Yeah. Uau, é tão bonito ver uma mulher negra falar do amor assim. Sou apaixonada. És uma eterna Sou. apaixonada. Muna, e quem era Muna quando chegou no Reino Unido? Muná. Muná era uma pessoa com falta de identidade. Falta de identidade. Não sabia quem eu era. Não tinha visão. Não tinha esperança. Não tinha motivação. Não tinha determinação. Estou a dizer estas palavras que eu agora adoro, mas não tinha nada. Era uma pessoa mesmo que me sentia um nada. Autoestima abaixo de zero, isso tudo. Mas agora isso tudo já mudou. Tudo. Já me encontrei, já me abracei, porque tem aquela coisa de encontrar, já me abracei, já me transformei e já sou tudo e muito mais do que aquilo que eu queria ter sido um dia. Tudo e muito mais. Tenho orgulho de mim. Bastante, adoro ver no espelho. No bocado a gente estava ali a ver o espelho, né? Adoro ver no espelho, até fico ainda quando vejo, tipo, Uau, vejo depois fico assim com vergonha. Sabes porquê? Porque eu tenho um relacionamento muito interessante com o espelho, porque o espelho antes servia para eu dizer coisas negativas à minha própria pessoa. Era a única pessoa, eu falava comigo mesma coisas negativas, não presta, todas essas coisas, mas agora o espelho também é o meu melhor amigo. Passo muito tempo frente do espelho, digo palavras positivas, digo-me a mim mesmo, eu tenho orgulho de mim, porque é muito importante, eu tenho que me amar para poder amar os outros, não é? E agora que eu entendo, tipo, mesmo na Bíblia diz para amar o próximo como tu amas a ti mesmo. Muitas vezes passei muitos anos a amar os outros e me desvalorizar, mas agora é o contrário. Eu consigo amar tudo que as pessoas veem, tipo, de resultado é porque eu me amo. Como eu me amo, tenho que amar com uma intensidade, só que nem toda a gente está pronta. Uma das coisas que eu faço muito, que eu não tive, porque não tive também, e que eu acho que é importante, muita gente não está preparada para receber um elogio. Tanto que muitas vezes, eu sou a pessoa que quando sinto eu digo, porque amanhã não está garantido, não é? E há coisas que muitas vezes a gente espera para dizer amanhã. Então eu digo hoje, eu digo-me a mim mesma, por isso para mim vivo como se sempre fosse o último dia. Tenho alguma coisa para me dizer, se Neuza, tenho que dizer alguma coisa, vou-te dizer hoje porque eu não vou pensar, porque eu não disse isso, ou não, é hoje. E muita gente não está preparada para receber aquele elogio, mas eu também sei porquê. Não é por causa de mim, é por causa de coisas que não tiveram antes, não sabem aceitar. Mas eu digo na mesma, tá ok? Então já agora estás linda. Obrigada. Muna, o que é que tu tiveste de reaprender sobre ti? Reaprender. Que eu sou capaz, Neuza. Eu sou capaz. Eu sei que é simples, né? Posso estar aqui a dizer muito que eu sou capaz. Que eu tenho capacidade, que eu tenho valor, principalmente. É tipo uma nota. Se tivesse uma nota de 50 euros ou de 10 euros, tu amassas aquela nota, pisas em cima, pões lixo, pões do pior, mas acredito, se tu vês aquela nota, vais apanhar, vais comprar algo, não vais? Porquê? A nota não perdeu valor, pois não? É isso que eu já aprendi sobre mim. A vida pisou-me, fui pisada pelos outros, fui pisada por mim mesma. Tanta coisa aconteceu, mas agora, olha, aquela nota quando está bem limpinha assim, tem mesmo, o valor era sempre o mesmo. Só que as circunstâncias da vida também não me deram aquela oportunidade para eu querer ser melhor. Agora que eu já descobri, sou aquele diamante bem lapidado, né? Que eu sou tipo passo ao lado, aquele ouro, tipo assim. Então. Agora já sabes o teu valor. Sou precious, sou preciosa. Sou preciosa. Não porque ninguém me disse, porque eu sei. Então, o que essa pessoa dizer ou não, eu sei, eu sinto. E é mais que suficiente. Isso para mim é muito importante. Que eu consiga sentir e não é tipo, estou-me a achar. Não, estou-me a achar mesmo. Estou-me a achar. Porque eu sei o que é não ter. Sei o que é, tipo, queres quase desistir da tua vida porque tu pensas que não és suficiente. Mas imagina que desperdício. E agora que eu já dei a oportunidade de ajudar centenas, até posso dizer milhares de pessoas no sentido que trabalhar na área de saúde, né? Mesmo mulheres que estão na área do parto, que eu já ajudei, que já estive lá, dar uma palavra de motivação,
de pessoas que já tive conversas, porque eu nunca fui tipo fazer terapia, mas a gente tem um termo que é o counseling. O counseling é mais um espaço de ouvir, entender o que é que a pessoa está a falar. E não só, eu acho que isso ajudou-me a entender o ser humano. Mas se eu não tivesse passado por essas coisas, e para o ser humano que pensar, eu não sou suficiente. Não, és o suficiente. E se eu for a única pessoa que vai te dizer isso, eu vou te dizer, és o suficiente. Como é aquela nota, o valor não... Mas a única diferença é que quando nós acreditamos, que se nós não acreditamos, não importa, pode ter 1000, 10.000 pessoas, nós temos que acreditar. E para mim, já sei que eu já tive um impacto global. Só de eu acreditar em mim, isso é poderoso. Só de eu acreditar em mim. Uau. Uau. Yeah. É verdade. Yeah. E Milena, como é que foi ser mãe, mulher e imigrante ao mesmo tempo? Muito interessante. Mas eu, hoje em dia, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de basar várias coisas ao mesmo tempo. É poderoso. Porque ser mãe é uma bênção poder ser mãe, dar a vida. E não só. Sei que as coisas mudaram ao longo dos anos, mas para mim, tempo, mulher, né? Dá a vida. Mulher é uma peça fundamental, é uma ferramenta. A mulher é um pilar da sociedade. Não no sentido que a mulher é mais do que o homem, nada disso, mas a mulher pode ajudar a estrutura. Eu vivo isso hoje em dia. Por exemplo, mesmo no relacionamento que eu digo com o meu marido, eu não tenho que... Por exemplo, chegou uma fase do trabalho, por exemplo, eu podia até estar numa fase de ganhar mais do que o meu marido, por exemplo. Isso nunca foi estou a adicionar, mas também ao mesmo tempo nunca fui fazer aquele papel de ser mais. Mulher, tipo, se a gente investir mais na saúde das mulheres, vamos ter homens que também são muito melhores. Se nós nos investimos uns aos outros. Então, mas papel de mãe, porque imagina, mãe vai dar luz ao homem do futuro, não é? Mulher vai ajudar a trazer melhor estrutura. As mulheres a participarem em conversas que antes, há muitos anos atrás, eram excluídas. Vai trazer isso tudo. E a última pergunta era mulher, mãe e... Imigrante. Imigrante, eu já nem vejo gente como imigrante, porque uma das coisas que eu descobri em 2020, foi lá que eu descobri a minha identidade cabo-verdiana. Nasci, cresci dentro da comunidade, mas foi só em 2020, quando a situação do George Floyd, quando eu vi aquele vídeo, desabei completo, porque foram vários gatilhos, mas ao mesmo tempo, para mim, foi quando eu acordei para a minha identidade cabo-verdiana, mas não só, e que eu realizei, não importa em que país é que eu estou. Eu sei a minha identidade cabo-verdiana, africana, agora estou à procura cada vez mais me enraizar de onde é que eu vim isso tudo, mas para mim, Cabo Verde vai comigo para onde eu for. Mas ao mesmo tempo também sei abraçar outras culturas. Sei abraçar, dar de melhor. Então para mim eu nem me vejo como uma imigrante, cá como toda a gente vê. Agora estou em UK, eu posso ir para outro país, mas a minha identidade não é o país, não é nada disso que vai... Estou lá de passagem um dia, posso até um dia vir para Portugal, ficar cá outra vez, mas quem eu sou que faz a diferença, não é? Onde tu estás? Houve momentos de solidão profunda? Houve, vários, mas também para dizer a verdade, como eu passei por muita coisa, tipo na minha infância, adolescência, já tinha passado por tudo, eu disse, quando eu cheguei quase ao final, quando ao fundo do poço, chega um ponto tipo... Não tem mais para onde cavar. Então, mas houve momentos, já não foram assim tão fortes, já tinha passado o pior, de certa forma já tinha acontecido. Também não só, durante aquele ponto de ter mudado para a Inglaterra, emigrado, os meus pais, coisas que eu notei mais, quando a minha mãe ficou doente, e o meu pai também passou pela situação de cancro, a minha mãe teve um AVC, e que eu realizei, foi difícil de não estar no país, não poder cuidar, e várias viagens para trás, para a frente, aquela preocupação, e ver a mudança na vida dos meus pais, principalmente da minha mãe, que, ela adoeceu há 20 anos atrás, que foi foi um grande trauma, mas ao mesmo tempo, depois disso ter acontecido, ganhei uma oportunidade de não focar só na dor, mas de conhecer a minha mãe. E a minha mãe é uma das mulheres que mais me inspira hoje em dia. Nunca pensei que fosse dizer isso, né? Porque nós não éramos próximas, não tínhamos aquele relacionamento de mãe e filha, mas a minha mãe é uma das mulheres que eu mais admiro pela força dela, pela determinação dela. A minha mãe é uma pessoa mesmo, como mulher, quando eu consegui ver ela como mulher, não como mãe, porque como mãe haviam coisas que podiam ser melhor, claro, que podiam ser diferentes, né? Que eu não posso mudar, mas também entendo como mãe o que é errado, mas como mulher, eu admiro a minha mãe muito mesmo. E eu vejo que o que eu estou a fazer agora, muita gente diz, estás a seguir os passos da mãe, não sei, nunca aceitava, mas agora realmente... Mas pronto, estás aquela coisa de não poder estar mais presente na vida dela quando ela mais precisa, mais constante. Mas pronto, meu pai e a minha irmã cuidam dela. Meu pai também passou pela situação de cancro já 2 vezes, e a segunda vez foi ele e a minha mãe doentes ao mesmo tempo. E foi difícil estar longe do país, não poder, porque tens a tua família, não é? Mas aos poucos, graças a Deus, meus pais também, vejo que a minha força vem muito deles também, muito resilientes. Eu tenho uma força como a qual nunca vi, uma força interior. Então, olha, acaba por não ser, já tinha passado por tanta coisa antes, que agora
Foi uma dor na mesma, foi, mas não, já não tão profundo, não é? Yeah. Agora, estamos já quase a finalizar. Ok. O que é que a imigração te tirou e o que é que te devolveu? O que é que me tirou? Me tirou do poço da dor, não é? E me deu uma nova direção, identidade, propósito, missão e criação de um novo legado. E nesse Yeah. episódio, que lição é que tu queres deixar lá para casa? Eu quero deixar aqui, pronto, muitas pessoas, pronto, tiveram que deixar o país, né, que chamam casa, não é? Foram para a diáspora, ou... Cada pessoa é diferente, porque como eu digo, eu vejo a imigração de uma forma diferente. Mas é muito importante, como já fiz essa pergunta, o que é que deixamos para trás? Todos nós deixamos algo para trás. Toda a gente faz uma decisão para entrar num país novo, por razões diferentes, não é igual. Mas é muito importante ter aquele porquê muito bem definido. Porquê que eu estou a deixar? Às vezes o porquê é dor. Para mim, a dor que me trouxe até aqui. Mas não só, que transformação, que mudança que eu quero na vida, que diferença que eu posso fazer, não só para mim, depois para os outros também, para a minha família. E não só, será que não é uma nova oportunidade para eu encontrar uma nova versão de mim? Porque às vezes, quando estamos sempre naquele mesmo espaço, a ouvir as mesmas coisas, a ver mesmo na mesma língua, acabas por estar sempre naquele mesmo tipo de pensamento. Então, para mim é importante, quando a gente imigra para um país diferente, abre a tua mente. Mistura também um bocadinho, não estou a dizer larga a tua cultura, mas abraça também a cultura dos outros para entender, porque para mim foi uma das maiores ferramentas, foi aprender a abraçar, não adotar a cultura, porque o meu marido é inglês, mas eu sou africana, eu sou comida em casa, não é só comida inglesa, não, é um blend. Se tem comida inglesa, já vai com um twist de comida cabo-verdiana, ao contrário, meu marido vai comer cachupa, vai comer feijoada, tem a nossa cultura, tem música em casa, tipo, ele aprendeu a falar muito do crioulo, aprendeu a língua dele, mas ao mesmo tempo ele é ele, eu sou eu, mas ao mesmo tempo eu também aprendi a abraçar a cultura do país onde eu vivo. Já estou cá há 20 e tal anos, então não posso ficar sempre com o pé lá atrás. Pode ser que um dia eu saia de lá, mas é muito importante abraçar aquele país, porque às vezes a melhor versão de nós e a versão, tipo, até a gente vai conseguir encontrar algo muito maior de abraçar aquelas coisas, aquelas ferramentas. Mesmo daquelas pessoas que estão no país, não preciso fazer como eles, mas para mim. E para mim foi uma das melhores coisas que me deu até a rapidez do qual eu cresci, que vamos falar mais tarde, foi por causa disso. Eu comecei mesmo, que ferramenta que essas pessoas estão a usar. E quando eu comecei a utilizar para mim ver os resultados, claro que eu não vou parar, ok, muito mais, né? E quando vês que tem possibilidade de conseguires algo diferente, de algo positivo, uma transformação, aquilo dá... Há pessoas que gostam de fazer uma tatuagem, né? Por exemplo, fazem uma tatuagem, começam com uma, depois outra, não sei o que, não sei o que mais. Há pessoas que apanham certos vícios, certas coisas que eles gostam de fazer e continuam. Para mim foi ferramentas, encontrar ferramentas para melhorar a minha vida dos meus filhos. E agora os meus filhos aqui também já se fizeram, tipo, todos foram para a escola, todos finalizaram, porque eu fui primeiro. Todos estão a seguir algo que eles querem, porque eu tinha um sonho de ser uma cantora, eu tinha um sonho de estar na televisão, eu tinha um sonho, já era muito claro que a arte estava muito presente dentro de mim, mas não tinha oportunidades, não é? E os meus filhos, logo que eu reconheci, meus filhos são todos muito artísticos, oh my days, de cantar, quem não canta, pinta, escreve. Meu filho ia para a direção da arquitetura, depois ele mudou para fazer mais de desenho de construção. A minha filha está no... Por exemplo, em América é o Broadway, ela está em UK, que é o West End. Ela foi uma das poucas meninas negras que chegaram lá logo e conseguiram um trabalho logo de destaque mesmo. Tanto que eu nem notei, porque eu queria só que ela seguisse o sonho dela. A única coisa que eu disse a eles é: vocês estamos aqui neste país, têm oportunidades. Eu digo, educação, tipo escola é importante. Agora, o que é que vais fazer, tu é que escolhes. Mas tens que ser sério. Eu vi os meus filhos abraçarem o sonho deles, Neuza. Para mim, eu conseguia me ver a mim quando eu queria cantar, quando eu cantava à frente da estante. Eles conseguiram e todos estão a fazer o que gostam. Todos estão a abraçar tipo, o trabalho que eles querem, ganharem aquilo que eles procuraram. Para mim, é a maior realização para mim como mãe é ter dado a oportunidade para os meus filhos seguirem o que eles querem fazer. Porque não é tipo, foram estudar, porque muitas vezes nós fomos ainda mais na Inglaterra, tem muitas comunidades africanas, agora ajuda várias pessoas que vêm agora, têm que começar do zero porque foram a uma universidade estudar para serem médicos ou serem advogados, porque a cultura, a família lhes esforçou naquela direção, por outros motivos também, não é? Tem sempre algum motivo, mas para mim foi isso que a imigração me deu, ferramentas para poder dar uma vida melhor para os meus filhos, para eles não terem a mesma história do que eu. Nenhum deles tiveram uma gravidez precoce até agora. A minha mais nova tem 17 anos. O meu filho, agora já sou avó. Meus filhos, tipo, seguiram a vida deles e têm tudo porque eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi abraçar as ferramentas do país. Se eu não tivesse feito isso, meus filhos iam ficar de cá a fazer os trabalhos que eu tinha feito antes. Não, era quebrar um ciclo.
E uma coisa que eu não mencionei antes, a minha mãe, sem ela saber, ela quebrou um ciclo para mim. Quando ela decidiu ir estudar, depois de ter 7 filhos, a minha mãe decidiu estudar à noite e completou o nono ano. Ela terminou o nono ano e... Sorry. Yeah. Estamos aqui. Se bem que na altura que isso estava a acontecer, eu estava a passar, eu estava no fundo do poço naquela altura, não tinha realizado, só agora que eu realizo. Mas a minha mãe chegou a um ponto, e agora conheço mais da história dela, ela queria mais. Ela não queria varrer o chão, ela não queria fazer aqueles trabalhos, vender peixe, isso tudo. Não é desvalorizar, mas ela sabia que ela tinha nascido para muito mais do que isso, não é? Então ela um dia decidiu, foi estudar à noite, depois de ter 7 filhos, completou o nono ano e ganhou um trabalho na Câmara. Conseguiu trabalhar na Câmara e para isso foi um grande passo de conquista. E não só, ela foi inspiração para outras mulheres. Eu via outras mulheres a olhar para a minha mãe de forma diferente e tipo, uau, esta mulher tipo conseguiu. Então ali, aquela semente, apesar de naquela altura não estava pronta ainda para abraçar isso, mas eu acho que quando eu cheguei à Inglaterra, aquela parte da minha mãe eu quis fazer o mesmo também para meus filhos, para motivar os meus filhos também, não só outras mulheres para se verem que se eu consigo fazer, tu também consegues, não precisa ser da mesma forma, não é? Se bem que depois, como eu disse, a doença, pronto, chegou na parte da minha mãe, mas a minha mãe conseguiu mesmo assim abraçar, a minha mãe conseguiu ser voz, ativista para as mulheres, para dizer às mulheres, tu consegues muito mais, nós conseguimos muito mais, estás a ver? Então, com isso em mente, foi isso que a imigração para mim me ajudou, mas a minha mãe pôs uma semente lá dentro muito antes, né? Só que eu não tinha realizado isso. Oh. Então, o que é que nós podemos concluir? Obrigada, Mona. E podemos concluir esse episódio é que tu podes ser muito mais, tu mereces muito mais. Ou seja, migrar não foi apenas mudar de lugar, foi um processo profundo de reconstrução pessoal. E esta reconstrução podemos ver aqui ao vivo e a cores. Portanto, acompanhe-nos para o próximo episódio 4, onde nós iremos falar, ou seja, falaremos sobre... aliás, no próximo episódio vamos entrar num dos processos mais difíceis e transformadores na vida da Mona, a cura emocional. Portanto, se queres descobrir um pouco mais, fique ligado e acompanhe-nos.